Wesley, como é que estamos aí? Lucas Vaz, Lucas Leite. Paulo. Oi, consegue me ouvir, professor? Sim. Ouve bem? Bem tranquilo, bem limpo. Tá. Quer que eu mostre o meu? Sim. Tá. Deixa eu só ver, descobrir como é que faz isso. Mas meu computador tá bem ruim. Essa merda. Professor, só uma perguntinha. Tipo assim, no caso, o fornecedor tem as contas a receber e o... A pagar. Isso, perdão. O fornecedor tem contas a pagar pelo serviço próprio. E o serviço terceirizado ele é vinculado diretamente no frete. Serviço, o fornecedor é o serviço terceirizado. No caso... Ah, tá. Entendi. O fornecedor fornece serviço. Entendi. Quando é terceirizado, não é ele que está fazendo, é o terceiro que está fazendo, que é o fornecedor. Ah, tá. Mas daí entra... Beleza, entendi. Consegue ver, professor? Tentando. Opa, parece que apareceu alguma coisa. Chega aí. Não tem aquela nota, cara. Qual? Hã? Que a nota ali que tem ali? Não tem nota. Não é nota? Ah, é Aqui no rota? Zoom. É, melhor dar um É zoom aí. nota. Ah, não é nota, é rotas. No lugar do N é R. É um R ali. Ah, tá. Rotas. Sei lá, hein? Ó, olha bem. Uma rota tem vários fretes? Não. Não tem. Mas, tá. Então aqui é o quê? Só uma? Não. A ligação aí tá errada, hein? Fornecedor, então. Tem fornecedor da cidade, o cliente. Olha bem. O fornecedor ele vai receber não pelo frete todo, mas ele vai ser pelo trecho que ele vai estar trabalhando. Então eu ligo ele por rota ou não? Porque o que vai acontecer? O que é a rota? O que você entende por rota que você colocou aí? É o trecho. É o trecho? Então, quem vai fornecer aquele trecho? Vai ser se for um terceirizado, vai ser um fornecedor, certo? Mas esse trecho só não vai existir se tiver o frete? Sim, mas se você coloca o fornecedor dentro do frete, significa o quê? Ele vai fazer um trecho inteiro. Tá, entendi. Mas a descrição diz justamente que ele não vai ter o fornecedor inteiro, certo? Tá, então essa ligação de fornecedor com frete, eu tiro ela daqui e passo ela para fornecedor e rota. Porque ele vai... Não, exato. Ele vai ter que estar vinculado com a rota, não com o... Entendi. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de uma forma... Tá, deixa eu explicar primeiro, depois você ajusta. Tá, beleza, vamos fazer isso. Então. Tá? O motorista que você colocou ali também, se tiver um motorista, ele está dentro de uma rota, ele também não vai estar como um frete como um todo.
você não vai ter sempre um motorista que vai estar da origem até o destino como um todo. Vai ter entendi. caso que vai ter, mas ele vai estar dentro daquele trecho, certo? Tá? E o contas a pagar, ele também está vinculado com aquele trecho, não com o frete inteiro. Também com rota, beleza. Entendeu? E tem que mudar essas questões ali, ó. Você mudou de cidade para rota, mas de cidade para cliente, ali você quer dizer que quando você cadastra uma cidade, você tem que cadastrar necessariamente um cliente para aquela cidade. Tá, entendi. Então aqui eu coloco um 0. E tá. rota, Eu corrigi aqui e não o corrigi. cliente não está vinculado com a rota. O cliente não quer saber qual que é a rota. Ele está vinculado com o frete, não está vinculado com a rota. Tá. Cliente. Cliente com frete, tá? Eu confundi as bolas aí. O contas a pagar e o caixa lá, ele vai estar vinculado com aquele trecho que ele está sendo terceirizado. Como é que é? Desculpa, professor. Você tem o contas a pagar ligado com o frete ali. Você não vai pagar o fornecedor pelo frete todo lá. Você vai pagar pelo trecho que ele te ofereceu o serviço, certo? Eu já tinha notado que quando você pagar, eu ligo ele com rotas. Beleza. Entendeu? Acho que eu peguei tudo. Uhum. Vou fazer esses ajustes aí, depois eu te mostro, se der tempo. Como assim? Se der tempo? Não, é que eu sou devagar, né, professor? Sabe como é que é? Ah, tá louco. Mas nisso, cadê o Diego? Pois é, né, então. Não sei. Eu pensei que ele estava assistindo todas as aulas. Ele estava até agora há pouco aqui, que eu tinha visto. No começo da aula ele estava aí, cadê ele? Mas é para casar, um troço desse. Ele teve que pegar o ônibus, Ah, ele provavelmente. teve que pegar o ônibus, Saiu né? mais cedo. Verdade. Perdeu o ônibus. Tá perdido, né? Tá louco. Não estamos todos, professor. Estamos todos perdidos, né? Estamos mesmo, tá louco. Tá, vou fazer esses ajustes aqui então, professor. Beleza? Beleza. Valeu. Falou. Deixa eu mostrar como é que ficou aqui pro senhor. Tá bom. Vou te falar o que eu pensei. Hum. Que quando eu fosse criar fornecedor, eu preciso de uma cidade. E uma única cidade. Certo? Sim. Aí, uma cidade, ela pode estar ela não precisa estar aqui, ou ela pode estar em vários... Como assim? Então, é que eu me confunde um pouco do fornecedor. Tipo, o fornecedor pode ser vários tipos de fornecedor, certo? Tudo Não bem. necessariamente um fornecedor. Então, E daí? uma cidade... Oi? E daí? Então, e daí que uma cidade, ela não precisa estar ligada a um fornecedor, pode ter cidade que não tem fornecedor no nosso sistema. Ah, tem cidade que não tem fornecedor. Sim. Sim, e daí? O que isso quer dizer aí dentro do diagrama? Que daí que ela não necessariamente precisa, ou ela pode estar em vários fornecedores. Ela não precisa ter uma cidade para cada fornecedor, mas pode ter uma cidade para vários fornecedores. Certo? Não. Não? Não. Uma cidade, ela tem que estar ligada a um fornecedor? Não, não é que ela tem que estar ligada a um fornecedor. A cidade, se você tem um fornecedor, ele tem que estar em alguma cidade, não tem? Certo. Se ela não está em alguma cidade, ela não existe. Certo. Então, Isso aqui mostra. Isso aí que você falou mostra aqui, não é? onde que mostra isso para mim? Vamos ver. No 1 aqui, você tá vendo meu mouse? Eu estou vendo seu mouse, mas seu mouse não está em relacionamento nenhum. Ué? Eu tô com o mouse em cima dos dois tracinhos, não é isso? Que dois tracinhos? Ué, não tá mostrando? Estranho. Sei lá. Tá, onde que mostra isso é ali na ligação da cidade fornecedor, no dois risquinhos. O que tem aquele dois risquinhos? O que indica aquilo lá? Ele indica que
que precisa de uma cidade para ela existir, Hum. né? O que significa os dois risquinhos, então, por favor? Foi o que eu disse, que vai ter e só pode ter uma. Um e Não pode. somente um. É. Hum. Um fornecedor, só pode, ele não tem como ele estar em duas cidades ao mesmo tempo. Não seria isso? Um e somente um. Eu acho que é. Tá. E daí? Aí, daí a mesma coisa vale para o cliente. Aí Hum. que um cliente só pode estar numa cidade, né? Daí ele coloca aqui. E, e a cidade pode estar em nenhum cliente ou em vários clientes. Tá bom? Tá correto? Parece que tá. Só tem um detalhe ali. Oi. Aonde dentro do seu diagrama você diz que um trecho não tem um fornecedor externo? Um trecho não tem fornecedor externo? É. Que ele está usando frota própria. Onde que ele diz que ele está usando frota própria? É... Boa pergunta essa, né? Interessante. É. Não sei responder, professor. Quem sabe responder aí? Qual a pergunta, professor? Dentro do diagrama aí, aonde que diz que um trecho vai ser feito com fornecedor próprio, com frota própria? Cara, eu tô confuso. Aonde estava escrito que um fornecedor vai ter rota própria? Ah, tá, Não. entendi. Vai ser E uma rota vai ser feita por frota própria. Ah, é verdade. Tá falando lá. Mas aonde aqui no diagrama está dizendo isso? Ah, em lugar nenhum? Ah, lugar nenhum aí, Matheus. Pô, Matheus Camargo, né? É o que Pô, o Matheus. Matheus. Aí você complica, né, Matheus? Tá, mas eu não entendi o que essa pergunta quer. Tipo, Tipo, lá no enunciado tá falando que tem duas maneiras. Você pode pagar para terceiros, que é o que tá dizendo no enunciado, que tipo assim, a empresa não tá no Brasil inteiro. Então sim, que ela daí seria um fornecedor daí. isso, mas em alguns lugares, tipo assim, por exemplo, se ela é uma fornecedora só no Paraná, ela não vai precisar de um terceiro ou de um fornecedor, ela consegue fazer por ela mesma, entendeu? Então, Sim. então falta só uma entidade tipo frota aqui. Não. Não é tão fácil assim também, pô. Não? Não, Professor, mas é quase isso. eu queria mostrar aqui a modificação que eu fiz no meu. Não sei se ainda. Só um pouquinho. Beleza. Entra É na mais fila. é mais uma entidade, Matheus, mas não é frotas, não. Quer dizer, se Volta bem lá. que eu acho que pode até Cadê, ser, na Matheus? verdade. Fechou? Acho que ele tirou. Tirou, Matheus, a apresentação? Só um minuto, eu tava ocupado aqui. Tava precisando falar comigo. Pode repetir? Quem? Eu ou o professor? Você tava falando? Tá faltando uma entidade, mas Ah, pode ser frotas, professor? Eu acho que o nome é diferente, né? Não, não precisa ter uma entidade. não? Não? Ixi. O que fala o que é nossa, cara. Eu achava que precisava de uma frota nossa. Frota própria. Não serve? Não. Ok. Daí, onde que vai? O que faz, então? Professor, o serviço terceirizado, que é vinculado ao fornecedor, também tem uma conta a desapagar, né? Oi? Sim, tem contas a pagar. Quando for feito um trecho de serviço, vai ter um contas a pagar, né? Mas então, vamos terminar ali, Matheus. Sim, professor. Eu tô pensando.
Ajuda aí, Matheus Big. Não é só uma entidade, né? Uma entidade é uma ligação, na verdade, né? Não, nem precisa da entidade neste caso. Para você colocar no nesse esqueci o nome. Nesse modelo que você Sim. tem como fazer uma. Tá, entendi. O professor tinha falado mais cedo, Matheus, que Uhum. a conta a pagar, ela não está necessariamente ligado com a frota. Uhum. E se não tivesse ligado com a frota, estaria ligado aonde? Estaria ligado com o frete. Faz mais sentido, né? É isso, então. Que daí seria a conta a pagar do, do nosso. Eu não tenho certeza, assim, porque não fui eu que fiz o exercício, mas eu sei que isso é diferente. A conta a pagar. Acontece assim, ó, veja bem. Você tem a rota ali, certo? Um trecho Certo. da rota pode ser feita com frota própria, Uhum. certo? Certo. Se ele for feito com frota própria, eu não vou ter o quê? Não Fornecedor. não vai ter fornecedor. E como é que eu digo isso aí no diagrama? Que seria 1 ou 0 aqui, então? Mostra, faz aí, porque o mouse teu aí não está aparecendo como deveria. Ok. Aqui, ó, no fornecedor. É, É isso, que agora ele não necessariamente precisa de um fornecedor. é. Ok, então. Obrigado, E professor. ainda ganhou uma dica de tabela, porque eu não tinha entendido o negócio ainda. Obrigado, professor. Vou enviar assim, então. Eu vou estar postando outra atividade, acho que eu terminei de definir ela. Vamos lá, Charleston, pode pôr aí. Depois possível, professor, queria mostrar aqui também para Tá bom. Vamos deixar o Charleston mostrar primeiro, que ele não mostrou ainda. tranquilo. Que ferramenta é essa, Charleston? É web isso? Tá, veja bem. A ligação entre frete e produto está errado ali. O produto ali, ele pode ter vários fretes. Zero ou vários, na verdade, né? O cliente e frete, entre cliente e frete, não é um ou vários no lado do frete. Ele só eu posso cadastrar um cliente e não ter frete nenhum cadastrado com ele, certo? Na rota ali, o fornecedor tem que estar ligado. Quem que é o fornecedor que está fornecendo aquela rota lá? E dentro tanto de cidades com frete quanto cidades com rota, eu tenho que ter duas ligações, porque no frete ali eu tenho que dizer quem que é origem e quem que é destino. E na rota também tem que dizer quem que é origem e quem que é destino.
Deixa eu ver. Entendeu ali? A falta ali é entre cidades e rotas e cidades e fretes, né? Tem que ter duas ligações entre cidades e fretes e duas ligações de cidades e rotas ali. E fornecedor tem que estar ligado na rota, que ele é responsável por aquela rota lá. O produto de frete é o seguinte: o produto que você está cadastrando ali, ele pode estar em vários fretes ali no caso. Vamos dizer lá, o cliente foi lá, esse de Alegrete, lá com Juruá, lá, certo? Ele pegou e pediu, olha, manda de novo o mesmo pedido que eu fiz mês passado, eu quero de novo igual. Vai manter o mesmo produto, a mesma marca, a mesma quantidade de volumes, de repente até o mesmo peso, certo? Então, a ligação entre produtos e frete é que o mesmo produto ali, ele pode estar em vários fretes diferentes, não precisa cadastrar tudo de novo. Entendeu? E clientes e frete, clientes e frete era a questão que você colocou que tinha que ter um cliente, necessariamente tem que ter um frete. Na verdade, um ou vários fretes. Quando você cadastra o cliente, você não precisa ter o frete para ele. Você pode cadastrar. Significa que ali onde tem um risquinho e o pé de galinha, pode ser igual de cidade frete, onde eu posso ter zero fretes ou vários fretes, certo? Agora, de frete e produto, é invertido lá. É o contrário. O muitos tem que estar do lado do frete. E do lado. Isso. Só que tem que ser zero ou vários, né? Eu não posso. Isso. E aí também é zero ou vários ali, em vez de um ou vários. De cidade com frete tem que ter mais uma ligação, porque uma ligação indica a cidade de origem, que está até o frete que vai começar, e a outra ligação vai dar o destino. As cardinalidades lá, né? Tem que representar as cardinalidades aí. Não basta a flechinha para indicar como se coloca os itens lá, os atributos. E fornecedor com rota, tem que ter ligação do fornecedor direto com rota. Com a respectiva cardinalidade, né? Acho que não. Uma rota pode ter vários fornecedores e um fornecedor só pode ter uma rota? Acho que não está muito certo isso, não, Charles. Acho que não, né, cara?
Não tá certo isso aí não, cara. E falta ligação entre cidade e rota, que a rota também tem que ter origem e destino. E tá errado essa ligação anterior ali de cidade e rota ali. Cardinalidade ali tá errado da outra. Essa aí mesmo. A cardinalidade aí tá errado. Tem que arrumar a outra ligação lá de cidade e rota tá errado, cidade e frete também. Tem que fazer as cardinalidades ali. Professor, só uma pergunta nesse mesmo dele aí. A cidade está vinculada com o frete. Sim. E a outra ligação de cidade e frete ali, Charleston, que tá com a flechinha lá. Tá? As cardinalidades ele tem que fazer. Fala, Hélio. É que a rota já não, tipo assim, a rota já não define essa origem e destino da frete, É que no frete, você diz, ó, do exemplo que eu coloquei lá, no frete, você vai colocar a cidade, Alegrete, Rio Grande do Sul. certo? Origem, destino, Juruá, Amazonas. Ah, Entendeu? então no caso seriam 3 cidades. Por que 3 cidades? Não, tipo assim, que ali na rota já não teria a cidade de origem e destino? Sim, só que nas rotas vai ter o trecho. Alegrete, Porto Alegre. Porto Alegre, São Paulo. São Paulo, Belém do Pará. Belém do Pará, Manaus. Manaus, Juruá. Ah, daí vai ter que estar vinculado na frete, tá? Frete que ele contratou é de Alegrete, Rio Grande do Sul, a Juruá, Amazonas, certo? Certo. Aí, quando você pega na rota, você vai ter eles específicos ali, entendeu? Entendi. Entendeu o que é a diferença? Só da cidade para frete que eu ainda. Por quê? Ele tem dois atributos no frete. Ele tem que dizer de onde que vai o frete. O frete vai de Alegrete, Rio Grande do Sul, a cidade de origem. Cidade de destino. Juruá, Amazonas. É que a cidade já não está definida dentro da rota, é isso que eu me refiro. E a rota tá ligada ao frete. Sim, só que dentro da rota ele vai ter os trechos que ele vai fazer. No frete, ele está dizendo que ele está contratando um frete que vai de Alegrete, no Rio Grande do Sul, cidade de destino, Juruá, Amazonas. Ele está Ah, dizendo que começa e onde termina. sim, E na entendi. rota? Na rota ele vai dizer os trechos que ele vai fazer. Entendeu? Certo. Não, não são os vários caminhos, não, Charleston. Não é a questão dos vários caminhos ali que coloca. É que, vamos dizer assim, ó, ele pode pegar o tipo de transporte, o meio de transporte, ele pode escolher ali de. Inclusive, no meio de transporte ele também está errado, tá? Um meio de transporte pode estar em vários fretes, não 0 e 1. Não. 0 ou vários, não um.
Quando você diz um e vários, significa que quando você cadastrar um meio de transporte, você vai ter que cadastrar um frete já com ele. Aonde que ficou um ou vários, Charleston? Não, tá certo aí, desse jeito ali. Aonde no teu diagrama ficou um ou vários? Que lugar no teu diagrama ficou um ou vários? Ó, veja bem, eu pedi para você mudar no teu diagrama, em vários lugares onde tinha um risquinho e o pé de galinha, para colocar 0 e o pé de galinha, tá certo? Vários lugares você mudou isso. Aonde que ficou, que eu não pedi para mudar, que ficou um ou vários? Ficou o risquinho e o pé de galinha. Entre fretes e rotas. Porque quando você for cadastrar o frete, você vai ter que dizer quais são as rotas que vão ter que ter. Então, a hora que você mandar salvar o frete, as rotas vão ter que ser salvas na mesma transação, que a gente chama. Entendeu? Essa daí tem que ser realmente um ou vários. O contas a pagar ali também. Certo? Ó, rotas com contas a pagar também vai ter. Porque a hora que você salvar a rota que tiver, que tem, eu vou ter que pagar isso daqui, eu estou negociando o frete, certo? Porque a pessoa vai estar fazendo, vamos dizer assim, a empresa de logística. Eu estou fazendo a entrega, vou fazer a entrega de uma mercadoria de tal lugar para tal lugar, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que definir quem é que vai fazer o trecho de Alegrete até Porto Alegre, de Porto Alegre até São Paulo, de São Paulo até Belém, de Belém até Manaus. Definir tudo como é que vai ficar, aí eu vou lá e salvo o frete, certo? Aí eu tenho que salvar as rotas que vão estar vinculadas e vou ter que já salvar para cada rota quanto que vai me custar lá para o fornecedor. Entendido? Um porém que tem aí nessa questão, que é a mesma coisa que eu falei anteriormente, na ligação que tem fornecedores e rotas ali, tem uma situação de que pode ser a rota, pode ser feita com um veículo próprio, certo? Como sendo com veículo próprio, na parte do fornecedor onde está um e somente um, que tem os dois risquinhos, ali em particular, ele pode ficar 0 ou 1. Isso. Indicando o quê? Que eu posso ter um trecho que eu tenho frota própria e nesse trecho eu não vou pagar fornecedor. Tá claro? Estamos entendidos aí? Sim. Gostaram da aula? Sim, professor, eu queria só mostrar o meu para tirar a dúvida. Tá Sim, bom. o senhor tá dando pra ter uma boa noção. Acho que a melhor maneira, assim, de aprender é fazer isso que Sim, você tá professor, melhor e tirar a dúvida também. Fazer acompanhando assim é mais. Essa que era a diferença fazendo. Da da ditadura? última aula. Da última aula. Não, do outro. Você fez BD1? Você fez separado, Eu na real, né? fiz. Não, eu Você fiz fez depois. BD1. Como? Não, mas é que eu achei que a gente tinha feito junto, mas a gente fez separado. Eu fiz depois você fez. Ah, pode crer. O bom do professor é que ele... Fecharam a ideia aí? Ficaram com alguma dúvida desse formato aí que nós estamos fazendo? Não, professor, tá perfeito hoje. Pareceu que foi até sem emoção. Tá, mas Emoção é pra esse escola. tipo de coisa. Eu fiz um outro exercício, é maior do que este, tá? É mais amplo que esse. E nesse daí eu coloquei um detalhamento bem maior do que eu quero. Eu estou agendando ele para ser entregue na semana que vem, mas vocês podem fazer na aula também, não tem problema. A ideia não é... Nós precisamos chegar num consenso de uma coisa que ela é daquele jeito, porque tem as regras que definem que ela é daquele jeito, certo? Não é porque é bonito, ou porque o tempo está bom, ou porque o vento mudou, não é em função disso. Ele tem que ser porque é aquilo que precisa ser feito para registrar, certo? Certo. E vocês precisam entender que esse diagrama ele tem que funcionar. Para ele funcionar, ele tem que ter essas características, certo?
Uhum. Deu para entender ali que eu preciso ter as rotas dos pedaços, dos trechos que vai ter, e eu vou ter a origem e o destino. Ele vai definir lá. Se no meio do caminho, eu tenho que saber por onde que ele vai passar, certo? Uhum. Tá claro? Certo. Sim. Tá. Então, a ideia é trabalhar nesse formato mesmo. Aí eu preciso que vocês participem da aula. A ideia não é que vocês são obrigados a fazer ele do nada. Não é que precisa sair do nada ali e entregar um projeto bacana, perfeito para mim. A gente precisa negociar como é que vai ser as coisas, certo? Uhum. E não quer dizer que eu tenho sempre razão. Se tiver alguma coisa que não feche, não tem problema. Só que a gente tem que trabalhar ligado com o que é correto e por que ele é feito daquela forma. Bacana? Certo. Uhum. Beleza. Professor, posso mostrar aqui? Alguém? Pode mostrar. A parte do serviço próprio terceirizado ali não fecha, cara. O serviço terceirizado ele tem que estar vinculado com aquela rota lá. O fornecedor tem que estar ligado com aquela rota, né? Tá. Fornecedor. Entendeu? Tá, então, É. no O caso. fornecedor ele vai fornecer um trecho lá, uma rota lá. Entendeu? Ah, tá. E o fato de ter a rota, ele vai gerar um contas a pagar. Tá. Fornecedor ligado à rota. E o contas a pagar também ligado à rota. Porque a hora que você fizer aquele trecho lá, você pode gerar um contas a pagar ou não. Se for próprio, não vai ter, mas se for terceirizado, ele vai gerar. Entendi. Opa. Desculpa. Certo. Beleza? Beleza. O serviço terceirizado, ele tem uma ligação com... Não existe esse serviço terceirizado. O fornecedor é o serviço terceirizado. Ah, tá. Beleza. Beleza? Uhum. Então, diferente dessa aula, eu já vou deixar postado o enunciado da questão. É de uma mecânica, tá? Só para explicar, para a gente fechar aqui. É uma mecânica que tem vários serviços, vários prestadores de serviço, ele atende várias áreas, e a parte mecânica de motor, a parte elétrica, a parte de funilaria, certo? E ele tem vários mecânicos que trabalham nessa oficina. Esses mecânicos são comissionados, tanto por serviço quanto por produto vendido. Cada um tem um percentual de comissão, certo? E o que acontece? Esse serviço terceirizado, o que acontece? Como é mecânica, tem a questão de que os funcionários que estão trabalhando nessa mecânica, ele vai ter que testar o carro. Alguns funcionários que testam o carro, ele vai ter que ter CNH. Isso faz parte da informação que vai ter que estar no funcionário. Ele vai ter que ter uma data de validade. Nem todo mundo precisa ter CNH, mas quem vai testar carro vai precisar ter CNH. Ou o cara pode testar o carro sem ter carteira de motorista? Não tem chance, certo? O que acontece? Ele vai abrir uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço que ele abre, em princípio, vai abrir como um status de orçamento. O mecânico vai fazer levantamento, precisa fazer isso de serviço, precisa disso de peça, vai colocar no orçamento. O cliente aprovou o orçamento, aí ele passa a fazer o serviço. Aí uma ordem de serviço tem produtos e serviços. Cada serviço que for feito, vamos dizer assim, o cara bateu o carro, vai ter uma parte que vai ser da funilaria, tem uma parte elétrica e uma parte mecânica, por exemplo, certo? Tem as três áreas da mecânica lá. O que acontece? Se ele fizer o serviço, quem fizer o serviço da parte de funilaria, ele vai ter as peças que ele está fazendo, o serviço que ele está fazendo. Você vai ter que dizer quem é que está fazendo o serviço e as peças de quem é que vendeu aquelas peças. Se ele fizer a parte mecânica do motor ou alguma coisa assim, você vai ter que dizer quem que é o mecânico que está fazendo e quais são as peças que esse mecânico vendeu para esse carro. E a mesma coisa da parte elétrica. Certo? Por quê? Porque no final, a hora que fechar esse processo todo, eu vou ter que buscar dessa ordem de serviço, ele vai fechar uma nota fiscal de serviço,
uma nota fiscal de produto. Quais são os serviços que foram vendidos para ele? Ah, foi feito lanternagem do paralama. Foi feito mexendo no radiador, mexendo nas lanternas. São 3 serviços distintos, um de funilaria, um de autoelétrica e um de motor, certo? Então, eu tenho que emitir uma nota fiscal de serviço e vou pagar comissão com relação a essas notas fiscais de serviço. Esse serviço prestado. É a mesma coisa com relação a materiais que foram vendidos, certo? Então, eu quero uma modelagem que trabalhe com o banco de dados, montando esse diagrama que a gente fez aqui, só que o diagrama mais completo. O que é o diagrama mais completo? O diagrama que vai ter os atributos de cada tabela. Além das chaves ali, o que vai ser, eu quero também os atributos que vão compor cada uma dessas tabelas. Tá claro? Sim, mas posso só fazer uma pergunta? Pode. Os atributos daí vai querer deixar eles fora do quadrado, tipo com balãozinhos, igual alguns aí já fizeram? Ou quer que escreva dentro? Não, eu quero 2 coisas. Eu quero o diagrama, que é esse DER que foi montado aqui, que é o diagrama entidade e relacionamento. Que me diz quais são as entidades e os relacionamentos. Lembra que quando a primeira aula que a gente trabalhou com a modelagem, entidade e relacionamento, eu mostrei 2 ferramentas. Sim. Mostrei o dia que monta os diagramas, ele não é muito bonito, mas ele funciona, certo? E tem o outro diagrama lá, que é o... Como é que chama? DB Designer? DB Design, certo? Pode ser o DB Design ou pode ser o Workbench lá do MySQL. Nesse Workbench ou no DB Design, você coloca todos os atributos, o tipo dele, o que é chave primária, o que é chave estrangeira, não é isso? Eu quero os 2 diagramas, tá certo? Eu quero entidade de relacionamento, que foi isso que a gente fez hoje, e eu quero a definição do banco de dados com o outro. Workbench ou com o DB Design. Beleza? Beleza? Beleza, professor. Beleza. Tinha me chamado ali, o que era? Beleza, então. Estamos entendidos? Sim. Sim. Professor, só em questão do envio ali, mandar no formato dia mesmo? Ou quer que salva a imagem dele? O Workbench, quem fez o Workbench, só o Charleston ali que usou uma ferramenta web, que eu não sei que ferramenta que é, daí eu não sei se consigo abrir. Daí é melhor mandar um print, uma cópia da tela, no caso, diagrama. Aquela ferramenta eu não conheço. Eu fiz pelo dia, mas mandei um print. Eu acredito que não tenha problema também. Oi? Eu fiz na ferramenta do dia, mas mandei um print mesmo. Não, quem fez o dia pode postar o arquivo do dia mesmo, que eu abro aqui sem problema nenhum, não tem, é tranquilo. No dia, no DB Design, no Workbench, o Workbench eu também tenho instalado. É que o Charleston fez uma ferramenta web, no caso, certo? Eu não sei se como é que ele salva, né? Ele mandou print no PDF lá. Não, beleza. Tranquilo? Tem alguém tinha aberto com o... Como é que é o nome daquela outra ferramenta? Eu abri com o Visual Paradigma, professor. O Visual Mas Paradigm. tu tem ou quer que eu tente exportar para PDF ou imagem? Não, é que o Visual Paradigm, ele é pago, em princípio, não é? Pois é. Eu estou usando uma versão de avaliação aqui. Uma versão de 30 dias? Então, eu tenho evitado de usar as ferramentas que são pagas para evitar de ter que trabalhar dessa maneira, certo? Não, mas eu posso exportar para outro tipo de arquivo, não tem problema. Mas tu queria poder mexer nele? Não, é que para a gente ter mais ou menos um padrão de desenvolvimento só. Sim, eu vou tentar depois baixar o MySQL Workbench ali. Tá bom? Beleza? Daí eu passo a limpo e te mando. Vai? Bacana, sim?
Certeza. Excelente, professor. Valeu. Tá bom, então. Então, bom final de semana para vocês e semana que vem estamos de novo aí. Obrigado igualmente, Eu professor. também, professor. É nóis, professor. Valeu. Até mais. Falou. Até mais, boa Boa tarde. noite.